Trabalhamos na aula passada, acho que foi uma meia dúzia de questões dessa lista, né? Das 12 questões que eu tinha passado para vocês, ou seja, deixei 12, só meia dúzia de questões também para vocês, né? E é claro que a gente, né, no caso, vai trabalhar toda essa prova. Nossa proposta é fazer toda a prova 2019 e aí depois nós vamos voltando 2018 e você vai vendo aí aquelas características do Enem, né, de uma prova para outra, vocês vão observar que são muito semelhantes, né? Muito parecidas. Bom, observando então para a gente poder, no caso, até o pessoal começar a chegar aí, eu vou fazendo umas questõezinhas mais básicas aqui, que ficou por fazer, né, na aula passada. Enquanto isso, nosso assistente ali vai buscando ali a questão 146 da prova rosa, para poder fazer uma leitura e tirar a dúvida também, né, de uma colega que nos acompanha aí e está precisando, no caso, tirar dúvidas sobre essa questão. Ela é uma questão de análise combinatória, já dei uma olhada nela, uma questão muito bacana. A lista que eu passei para vocês, nós tínhamos 12 questões, certo? Dessas 12 questões, nós colocamos na prova amarela 138, certo? Nós resolvemos aí, é uma questão aí, no caso de notação científica. Depois nós fizemos a questão 140, que também resolvemos na aula passada, né? É uma questão pura de lógica aí, que vocês viram aí, né? Que é princípio de contagem. Depois nós tivemos a questão 143, certo? Que vimos também aí, foi um probleminha, onde a gente trabalha a regrinha de 3, olha aí, a variação que o Enem 2019 está fazendo. Foi uma questão discutida também no último encontro. A questão 144, não é isso? Nós vimos aí que essa então, no caso, vocês estão observando, que é simplesmente, né, lógica, né? Então, nós vamos então trabalhando somente com probleminhas de lógicas aí, já foi 2 questões aqui agora. A 146, na aula passada também discutimos ela, tá? Tanto é que teve algum aluno que teve dúvida aí e a gente acabou tendo que fazer mais de uma vez também uma questão que gera em cima de porcentagem e regrinha de 3, ok? Bom, aí pulamos algumas aqui para fazer hoje, deixamos para hoje, né? Para a gente trabalhar em cima das questões que vamos ter aqui hoje, né? Tem também a questão de número 160, foi feita também. Bom, eu acredito que foi só essas mesmo. Ah, sim, é 171. Essas são as questões que nós discutimos na aula passada, ok? Eu queria bater um papo com vocês, vocês que estão com material em mãos aí, né? Vamos analisar uma questão comigo aqui muito interessante, tá? Que a gente tem aqui, é a questão 150. Até o pessoal chegar, porque é uma questão só de observação de um gráfico. Essa questão 150, vocês estão observando aí, ela traz um gráfico, tá? Nós temos aqui 2 eixos, ok? Nesse eixo aqui, nós temos aqui, olha, 0,2, 0,4, 0,6 e 0,8, certo? Aqui nós temos A, B, C, D e vai até E, não é isso? Bom, aqui nós passamos um gráfico aqui em relação a C, um tracejado. Ele está assim, gente, ó. Ok? E vem um outro aqui, traço ponto, tá vendo? Que ele faz essa variação aqui, tá vendo, ó? Ok? E logo depois vem um outro que é traço cheio, né? Que ele também vai, no caso, ter algumas situações relacionadas ao outro. E aí nós temos aqui agora que analisar em relação a essa aqui, que é traço cheio, chamou de F, não é isso? De X. Esta outra aqui, no caso, é traço e ponto, que é essa aqui, olha, ok? Eles estão chamando ela de G de X, certo? E por último, nós temos essa outra aqui, que é H de X. Todas em função de X, então agora vamos observar o que o exercício traz. Ó, o modelo, não é isso? Predador-presa consiste em descrever a interação entre 2 espécies, sendo que uma delas, não é isso? Uma dessas presas serve alimentos para outro predador, e assim por diante. A resposta funcional
é a relação entre a taxa de consumo de um predador e a densidade populacional, não é isso, de sua presa. A figura mostra três respostas funcionais de F, G e H, em que a variável independente, não é isso, representa a densidade, não é isso, populacional da presa. Qual o maior intervalo em que a resposta funcional f de x é menor que as respostas G e F simultaneamente? Você tem que entender o seguinte, onde é que vai acontecer desta aqui, que é a f de x, certo? Está o quê? Abaixo tanto de H como de G, ou seja, f de x tem que ser menor que g de x e também esse f de x tem que ser também o quê? Menor que h de x. Eu quero um lugar onde ele é menor do que os dois, tanto de f, tanto de g de x como de h de x. Se você determinar esse ponto, aqui com certeza eu posso dizer que o f de x seria, no caso, que menor do que quem aqui, no caso? Tanto de h de x e tanto de g de x. Se você fosse falar esse ponto aqui, ela seria menor somente do que g de x, não é isso? Agora veja, porque aqui o f de x ainda estaria menor. Nesse espaço aqui, ele está entre, no caso, o f de x, que é essa reta, estaria, no caso aqui, então, entre o quê? Tanto h de x como g de x. Ele não é menor do que os dois simultaneamente. Ele só é menor do que os dois simultaneamente nesse espaço aqui, olha, certo? Agora, em relação a essa linha, você vai observar que no momento que você vê que ela vai descer aqui, olha, menor do que os dois ao mesmo tempo, não é isso? Você vai ver somente em dois espaços, que seria entre C, o meu gráfico ficou meio fora aqui, mas dentro do gráfico vocês têm em mãos aí, ele vai ficar entre o quê? Se você observar, C e E. A partir de C aí, no caso, ele já ficou abaixo dos dois. Exatamente aqui, lá no gráfico, vou até adiantar um pouquinho para vocês verem como é que está o gráfico de vocês aí, olha só. No gráfico de vocês, exatamente aqui está o ponto C, certo? E aí vai até o ponto E, onde finaliza, lá na frente, ponto E. Esta linha aqui, ela dá certinho com o ponto C. Então, a partir do ponto C até o ponto E aqui, você vai ver que essa função, f de x, ela está abaixo, tanto no caso aqui, de h de x, como também está abaixo de g de x. Aí você vai procurar uma alternativa. Veja que essa questão, ela é uma questão somente de interpretação, não tem cálculo, não tem nada. Só tem que visualizar. Aqui, olha, no momento você está vendo que ela está acima dos dois, aqui ela está entre os dois, aqui ela está abaixo dos demais. Então você vai procurar a alternativa que traz então o intervalo de C até E, que nesse caso, na prova amarela, é a letra E. Nas demais provas você tem que ver lá essa questão e ver qual é a alternativa que traz o quê? Essa responsabilidade de C até o E, até o ponto E. Aí nós mostramos que essa presa, no caso f de x, está com a densidade abaixo das demais, certinho? Tá, então é uma questãozinha básica que é só de olhar mesmo, por isso que eu fiz ela primeiro hoje, tá bom? Vamos buscar mais uma aqui, pessoal? Você conseguiu achar a prova da colega? Questão 145, né? Bom, na semana passada, teve uma colega que queria que fizesse uma questão da prova rosa, eu tinha que localizar essa questão, né? Aí eu falei que hoje a gente ia fazer, seria no caso um compromisso de resolver essa questão. Eu vou fazer uma leitura na questão e a gente volta para a nossa lista de novo, tá? A questão traz o seguinte, olha só, uma empresa confecciona, né? Deixa eu voltar aqui assim no espaço, né? Olha, uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta, mais 2 vagões de igual formato e tamanhos numerados, não é isso? E numerados de 1 a 12, certo? E agora veja, dos 2 vagões, 4 serão pintados de cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva de 12 vagões, ordenados crescentemente segundo suas numerações conforme ilustrado na figura. Bom, para vocês entenderem a situação então dessa questão, vou colocar aqui, olha, 146 da prova, no caso que rosa. Isso aqui é atendendo um pedido, viu, pessoal? Então você tem uma locomotivazinha aí, certo? E aí você tem aqui no caso o seu trem
E vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vagões. Só para você ter uma noção aí do que foi dado. Aí, de acordo com as possíveis variações, não é isso? Nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que pode ser montado, não é isso? Expressa por meio de combinação é dado por. Agora veja bem, pessoal, nesse caso aqui, a numeração não vem ao caso, porque a ordem dos vagões é que vai colocar aqui, olha, sempre que vai ser 1, ali vai ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Se fosse ter alterações, mudar posicionamento da parte numérica, aí você ia ter que trabalhar arranjo. Mas essa questão era tão simples que já veio aí, olha, todas as alternativas vieram através de combinação. Então vejamos aqui, nessa questão então da prova rosa que foi pedido aí, eu tenho que pensar o seguinte, eu quero até pegar esses dados novamente aqui para discutir com vocês. Olha, na cor, ó, 4 pintados na cor vermelha, deixa eu colocar aqui, ó, vermelho, senão não sai, 4, não é isso? Então nós temos 4, são pintados na cor vermelha, 3 azul. Então vamos colocar aqui, ó. Azul, 3, certo? 3 na cor verde. Então vamos colocar aqui. Verde, 3. E na cor amarela sobrou quantos? 2. 2 vagões vão estar então na cor o quê? Amarela. Bom, agora já dá para resolver. Eu tenho os dados que eu preciso aqui para resolver essa questão. Primeiro, você tem aqui os 12 vagões, certo? Então você tem que entender o seguinte, já sabe que é combinação, até pelo fato de que o que está alterando aqui é cor. Eu vou até brincar um pouquinho com vocês. Digamos que eu tivesse pintado aqui, vou escolher alguns aqui e pintar aqui de vermelho. Veja bem. Vamos dizer que eu escolhi esse vagão, pintei de vermelho, 2, 3, 4. Pintei 4 aí de vermelho, certo? Se eu mudar a ordem aqui, altera ou continua a mesma coisa? Nesses 4 vagões que eu pintei de vermelho, se eu mudar o posicionamento, não vai alterar nada, vai continuar a mesma coisa. Quando altera, é caso de numeração. Você muda, então, no caso, você coloca o 3 de cá, o 2 dali, aí já vai alterar o número, aí seria arranjo. Então, no caso, aí, ó, alterou, começa com A, né? Então é arranjo. Você muda o posicionamento, se alterar, você vai colocar o quê? Arranjo. Se você mudar o posicionamento das cores vermelhas que eu coloquei aqui, vai alterar alguma coisa? Não, vai continuar a mesma coisa. Continuou, começa com C, então é uma combinação. Só que no primeiro momento, então, eu vou ter uma combinação de quantos? Eu tenho 12, que eu vou agrupar de 4 em 4, certo? Então já tem aqui uma combinação. Mas veja bem, no momento que você já vai deixar, então, no caso, já tem 4 ali pintadas de vermelho, nós vamos sobrar quantas agora de 12? Menos 4 sobra um total de 8. Você passa, então, para outra situação, porque vermelho você já analisou. Então, vezes, agora uma combinação de quantos agora que sobrou? Um total de 8. Então, nós temos aqui, olha, 8, que eu vou agrupar de quanto? De 3 em 3. Então, veja bem, 8 de 3 em 3, certo? Essa questão não pediu cálculo, porque imagine esse cálculo, o valor que ele iria dar se você fosse desenvolver a combinação de 12 por 4, depois a combinação de 8 por 3, ia ficar imenso, ia ter que expressar isso aqui em notação científica, com certeza. Vezes... Agora, você então já trabalhou com mais 3. Essas 3, vamos dizer que você pintou de azul, mais 3. Ó, vamos pintar de azul aqui, ó. 1, 2, 3. Qualquer que seja elas. Pintei 3. Só para você notar quantas que sobraram agora. Então, nesse caso, sobrou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Porque dessas 12 já saiu 7. Então, agora eu tenho uma outra combinação. A combinação agora é de 5. Mas aqui, ó, verde, quantas cores que eu vou usar? Não é de 3? Então, aqui, ó. 5 tomados de 3 em 3. Vezes. E agora vejamos, por último, sobrou o quê? Se você pintou mais 2 de verde, ó, verde, vamos colocar aqui, ó, verde e verde. Sobra 2. Então, o que sobrar agora é uma combinação de 2 tomados de 2 mesmo, porque só tem, no caso, 2 espaços e 2 cores para você ir fazendo, então, a troca. Claro que aqui nós colocamos combinação, não quer dizer que vai ficar sempre aqui vermelho, vermelho. Esses vermelhos vão se misturar, esses azuis vão se misturar, os verdes vão se misturar, entendeu? Aqui vai sair
todas as possibilidades possíveis de você montar, no caso, o quê? Esse brinquedo, certo? Provavelmente, se a indústria não for muito grande, ela não vai nem fazer a quantidade de brinquedo possível para poder vender, certo? Então tá aqui, então, no caso, a resposta. E por que eu estou multiplicando e não somando? Porque isso aqui é igual ao princípio de contagem. O princípio de contagem aqui, você sabe que é aquela questão que você vai colocando, multiplicando todas as possibilidades. Aqui é uma possibilidade, vezes a outra, vezes a outra, vezes a outra. Diante disso, então, a alternativa que está expressa por isso aqui, lá é a letra E, não é isso? Letra E. Entende? Então, na prova rosa, a questão 146 deu letra E, entende? Porque é exatamente essa alternativa aqui. Então, é uma questão de análise combinatória, onde você não trabalhou arranjo, você não trabalhou permutação, você trabalhou combinação, e eu acho que eu deixei muito bem explicado por que você não pode usar os outros critérios. E aqui é multiplicação, porque você aplica a combinação e depois você aplica o princípio de contagem para resolver a situação, certo? Alguma dúvida nessa aqui, pessoal? Se tiver, pode encaminhar para nós aí, que a gente pode comentar com alguma coisa, né, que tiver em dúvida, a gente pode falar com vocês. Tem alguma? Tranquilo? Ainda não. Ótimo. Muito bem, então essa questão aqui foi, então, no caso, feita aí, que me pediram na aula passada para fazer hoje. Eu espero que a colega está no ar aí, assistindo, né? Para poder, no caso, tirar a dúvida de uma das nossas alunas que acompanham a gente aí. E é um prazer sempre que vocês trazem alguma coisa diferente. Ah, pode fazer isso aí. Eu sempre dou uma olhada no material e trago na aula seguinte. Então, se alguém tiver alguma outra dúvida, não está dentro da lista, mas eu queria saber disso, pode encaminhar, que no próximo encontro eu vou fazer o possível para responder todas as dúvidas, certo? Claro que hoje a gente tem uma certa programação também para cumprir, mas sempre dá para fazer alguma coisa a mais para tirar a dúvida de vocês. Pessoal, fui pedido aqui para poder lembrar vocês o seguinte: o Telegram está funcionando plenamente. O Telegram, vocês tiram todo o material de lá. Hoje mesmo vai ser postado mais uma lista. Essa lista que nós vamos postar hoje para vocês, ela vai estar no próximo encontro, ou seja, na próxima sexta-feira, de novo às 18 horas. Nós vamos estar trabalhando ela, por isso que eu gosto de antecipar. Eu mando a lista antes, são todas as questões do Enem 2019 para vocês tentarem fazer. E aí vocês já virem com as dúvidas. Poxa, professor, fui tentar fazer, até cheguei no resultado, mas até se chegou no resultado, mas tem alguma coisa que não te convenceu. Traz a dúvida, discute comigo, porque é bom. No momento que você traz essa dúvida, você participa, que igual aconteceu na aula passada, teve alguns alunos conversando comigo aí, a aula ficou muito interessante, entende? Porque a gente tem que pegar assim, um retorno de vocês para saber onde é que ainda pode estar tendo alguma dúvida, para poder ir lá e sanar. Okay? Pegando mais uma questão para bater um papo com vocês aqui agora, pessoal. Tem uma questão aqui que eu vou tentar fazer a figura dela aqui o mais rápido possível, que vocês entenderem melhor. É a questão de números 163. Ela também é muito fácil de discutir ela com vocês aqui agora. Ela tem aí um gráfico de setores, certo? Ela tem um gráfico de setores, onde tem algumas divisões aqui. Tá? Nós temos aqui uma parte aqui que nós vamos chamar aqui de Nordeste, né? Está exatamente 10,4%. Tem outra parte aqui um pouquinho maior aqui, que é Sudeste, que nós temos aqui 11,4%. Tem uma outra bem miudinha aqui, exatamente o que é o Norte, que é 2,7%. Ok? Sobrou aqui o Centro-Oeste, que é igual a 38,3%. 3 em feio, hein? Ó, tá aqui, certo? E Sul, por último, nós temos aqui a região Sul, que é exatamente 37,2%. Bom, eu vou ler a questão, vocês vão entender que essa questão é uma questão de análise de gráficos e, ao mesmo tempo, uma questão de porcentagem, certo? Então, vejamos. Considere que a safra nacional de cereais, não é isso? Leguminosos e oleaginosos
em 2012, aponte uma participação por região conforme indicado no gráfico, em valores absolutos, não é isso? Agora falou o seguinte, em valores absolutos, essas estimativas indicam, né, que as duas regiões maiores produtoras deveriam produzir juntas um total de 119,8 milhões. As duas maiores juntas vão produzir 119,8 milhões de toneladas em 2012. Pessoal, essa questão ela caiu 2 vezes no Enem. Eu não me lembro a outra vez que ela caiu, mas ela caiu agora em 2019, mas já tinha caído aí anos atrás aí a mesma questão, certo? Então é uma questão muito interessante que eles estão batendo nessa tecla, quem sabe até traz mais alguma coisa relacionada a isso aqui no próximo, tá? De acordo com esses dados, a produção estimada em milhões de toneladas de cereais, leguminosos, não é isso? Isso é a palavra aqui, aleaginosas em 2012 na região sudeste do país foi um valor mais próximo de, agora isso aqui é um valor absoluto, não é um valor relativo. Bom, primeira coisa que eu tenho que somar os dois maiores, porque eles falaram que os dois maiores correspondem a 119,8 milhões. Somando aqui, ó, que está aqui no valor relativo, então eu posso pegar aqui, olha, 37,2 somado com 38,3. Aqui vai dar 5, soma aqui 15 vai 1, 75,5%. As duas regiões maiores, no valor relativo, dá exatamente 75,5%. No valor absoluto, nós temos essas duas regiões maiores, voltando à folha aqui, 119,8%. Então vamos fazer o seguinte, olha, já sabemos então que 75,5% tem um valor absoluto de 119,8 milhões, absoluto, tá aqui. Eles querem saber o valor absoluto de qual região agora. A região que eles querem saber o valor absoluto aqui é a região que? Sudeste. Aí você vai lá em Sudeste, você observa o que nós temos aqui em Sudeste. No Sudeste nós temos exatamente o quê? 11,4%, tá? Então nós temos aí, então, no Sudeste, 11,4%, que foi exatamente o que eles pediram aí, né? Então isso aqui no valor absoluto é o que eles querem saber. Então você quer colocar um X. Ao mesmo tempo que você trabalhou aqui porcentagem, agora você está trabalhando na regra de 3. Porque se 75,5 está para 119,8, então 11,4%, que é exatamente a região sudeste aqui, está para quanto? É o que nós vamos descobrir agora, tá? Muito bem. Agora, para trabalhar isso aqui, o que nós vamos fazer? Casas decimais são iguais. Você pode ignorar a vírgula, já fica mais fácil. Olha, 755 está para 114, assim como 119,8 está para X. Aqui, como as casas decimais são iguais, olha, eu já ignorei. Pode fazer isso que dá certo, tá? Multiplicando cruzado aqui agora é o seguinte. Nós temos 755x é igual, você pega exatamente agora 114 e multiplica por 119,8, tá? Ó, vezes 114. Uma questãozinha aqui, olha pessoal, que dá para brincar um pouquinho tranquilo lá no Enem, ó. 4 vezes 8, 32 vai 3, não é isso? Ó, 4 vezes 9, 36 e 3, 39 vai 3. 4 vezes 1, 4 e 3, 7. 4 vezes 1, 4. Aí você vem cá, olha, 8, 9, 1, 1. 8, 9, 1, 1, porque talvez vezes 1 é ele mesmo. Nós temos aqui 2, aqui eu tenho, é isso? 17 vai 1, aqui eu tenho 25, vai 2, aqui eu tenho 6, 7, 16, vai 1, 3, 1. Como tem uma casa decimal, puxa aqui, certo? O que eu tenho aqui então? Na verdade, 13, 657, não é isso? Vírgula 2. X, então, é igual a quanto? 13.657, está aqui, 57,2 sobre 755. Logo, na divisão, então, que você vai fazer aqui agora, você vai ter, então, o valor desejado, tá? Que seria exatamente dividir aqui por 755, ok? Primeiro, separando aqui, ó, as duas casas, cabe 1.
Não vai nem caber esse cálculo aqui, mas tudo bem, já dá pelo menos você ter uma noção aqui, olha. 1, 6. No momento que você jogar 7 aqui, você já vai puxar então um aqui, olha. Um 8, não é isso? Cabe agora quem? Um 8. Agora você vai trabalhar então com esse 8, né? Vai dar então no caso 8 vezes 5, 40, vai 4. Aqui 44, vai 4. Aqui 56 e 4, 60, não é isso? Ó, vai sobrar resto ainda. Bom, no final das contas, 18, quanto aí? 18,1, né? Mas é a única que chega próximo. Você chegou nesse 18, se você for procurar, olha as alternativas. A primeira 11,4, está longe, 18. 13,6, está longe, 18. 15,7, está longe, 18. 18,1. A letra D. E aí vem 35,6. É um cálculo que lá no Enem você não vai chegar ele até o final, não precisa. Você já descobriu que é 18 aqui, já dá para você correr lá e marcar a questão e sair numa boa dela, já partir para a próxima. Então, é aproximadamente quanto? Nesse caso, 18,1 que? Milhões. Deixa eu colocar aqui para o absoluto. Esse valor aqui não é relativo, é um valor o quê? Absoluto. Não esqueça que essa questão não caiu somente uma vez no Enem. Ela já está no Enem pela segunda vez. Então, vamos dizer assim, dificilmente eu acredito que eles colocariam pela terceira vez. Entende? Mas já que colocaram duas vezes, pelo menos alguma coisa semelhante, fazendo algumas alterações nos dados, pode acontecer, tá bom? Pessoal, observe bem, as questões que a gente geralmente, todo professor de vocês deve ter trabalhado no ensino médio aí, eles buscam questões muito mais apimentadas do que essas questões que caem no Enem. O Enem é uma questão de você só pensar um pouquinho, você acaba fazendo as questões com muito mais facilidade. Eu falo isso muito para os meninos lá, eu falo, olha gente, se você for analisar bem, a gente trabalha questões em sala de aula muito mais apimentadas do que as questões que vem no Enem. Ou seja, se você se preparar mesmo, prestar atenção nos detalhes, você faz a prova no Enem dentro do prazo que eles pedem tranquilo. Aqui demora um pouquinho mais? Demora, porque aqui estou explicando em detalhes. Mas é uma questão que você vai pegando e resolvendo rapidinho, certo? Olha essa questão 168. A questão 168, também da prova amarela, que está aí com vocês, né? Traz uma quadra aí e vamos falar sobre essa quadra agora, tá bom? Olha só. Em um trabalho, é isso? Escolar, um aluno fez uma planta do seu bairro utilizando a escala de 1 por 500. Fala um pouquinho sobre escala. Gente, não tem nenhum Enem que não cai escala. Não sei se vocês observaram isso. Todo Enem está caindo escalas, certo? Então, é importante você focar em estudo de escalas. Então, nós temos aqui, olha, a escala é 1 por 500, certo? Bom, sendo que as quadras possuem as medidas, não é isso? Mesmas medidas conforme a figura. Aí você tem aí uma quadra aí, pessoal. Tem aqui uma rua que cruza com uma outra aqui. E aqui vocês têm alguns lotes, algumas quadrinhas, alguns loteamentos aí, não sei o que é isso aí, mas vamos deixar assim do jeito que tá aí, tá? E exatamente aqui eles deram a medida de 9 centímetros, certo? E aqui eles colocaram uma ponte, certo? Aqui nós temos uma ponte, ó. Ok? E essa ponte em relação a essa medida dessa rua aqui, ficou em dúvida. As quadras aqui eles colocaram em torno de 20 centímetros aí no mapa por 8 centímetros. Isso aqui eu acho que não vai ajudar em nada na questão. Vamos pensar comigo, tá? Então vamos lá, aqui olha. Em um trabalho escolar, um aluno fez uma planta do seu bairro utilizando uma escala 1 por 500, sendo que as quadras possuem as mesmas medidas conforme a figura, tá? O professor constatou que o aluno esqueceu de colocar a medida do comprimento da ponte, né, isso na planta, mas foi informado que ela tinha uma medida de 73 metros. Lá no real, essa ponte, a medida de 73 o quê? Metros. Então nós queremos saber como é que vai ficar aqui então no trabalho dele, na figura dele, certo? A escala, você pode observar que aqui as unidades estão o quê? Em centímetros. E lá, a medida no real lá, ele tem exatamente igual a quanto? 73 metros. Aí vem aqui também mais uma questão, né? Você fazer as transformações.
Você está aqui, olha, a unidade que você trabalha, está lá em metros. Aí você tem aqui decímetros, você tem aqui centímetros, e aqui você tem o quê? Milímetros. Você tem que transformar essa unidade em centímetros. Então você coloca aqui, olha, o 7 aqui, não é isso? O 3, não, aqui, ó, 73, né? Então coloca aqui, ó, o 7 vai estar aqui, o 3 aqui, ó, para dar metros vai estar aqui. Para chegar em centímetros, você tem que acrescentar um 0 e outro 0 aqui, olha, ok? Então, aí chegou em centímetros, você teve que acrescentar o quê? Andar, multiplicar por 10 vezes 10 novamente. Então, vai dar exatamente, no caso, a medida dessa ponte que nós temos lá, 7.300 em centímetros. Então, no trabalho, qual é a medida que deveria ter? Exatamente aqui. Nesse trabalho, então, não tem medida X. Então, o real aqui, olha, o real aqui no trabalho do aluno. Simples. Agora, nesse caso, você pode simplificar 2 zeros aqui, por esses 2 zeros aqui já ganham um tempinho também, certo? Olha o que eu vou fazer. 5 vezes x, eu tenho 5x. 1 vezes 73 vai dar 73. Logo, x é igual a 73 dividido por quanto? Por 5. Então, x é igual. Vamos pegar e fazer agora esse trabalho. Olha, 73 dividido por 5. Cabe 1, ó. 1 vezes 5, 5. 2, 3. Cabe 4 vezes 5, 20. Sobra 3, 0 e vírgula. 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. Então, no trabalho, ele deveria ter colocado no trabalho dele, aqui, exatamente aqui, a medida de quanto? Ó, 14,6 centímetros, que seria exatamente o comprimento da ponte. Então, aqui, ó, trabalhando com escala, trabalhando com transformações, porque na escala você tem que estar muito atento, porque muitas vezes você quer trabalhar, se você joga 73 aqui, olha, real com real, você jogou a unidade aqui em metros, você vai querer trazer ela em centímetros? Não, tem que colocar na mesma unidade de medida, porque senão a unidade vai sair lá, vai sair errada, não vai dar certo, tá bom? Então, a alternativa correta seria o quê? Letra C, no caso da prova amarela, letra C, tá? Então, mais uma das questões que eu no Enem, que vocês viram também que é muito interessante de ser resolvida, não é isso? Bom, pessoal, vocês estão observando, então, que as questões dessa lista não tiveram um grau de dificuldade muito alto, né? Então, vejamos aqui. Alguma dúvida chegou aí? É? Que bom, hein? Isso é ótimo. Obrigado, pessoal. Essa questão de número agora 156, chegou o momento dela, que é uma questão que eu vou ter que desenhar aqui no quadro e talvez vocês vão, no caso, achar estranhas as contagens que eu vou fazer aqui. Mas eu preciso de fazer um desenho, senão ela não sai, tá? Pode apagar aqui, tirar a dúvida. Qualquer coisa eu volto de novo na questão, não tem nada não, tá? Essa questão da prova amarela é a questão de 156, questão 156. Eu acho que aqui vai dar para vocês entenderem o que eu quero passar para vocês, tá? Vamos bem rapidinho. Deu certo aí? Acho que dá para entender. Está mais parecido, viu? Que bom. Então vamos lá, pessoal. Agora fazendo a leitura na questão. No ano de 1751, matemático Euler, que a gente fala Euler, né, na leitura correta lá dos franceses, né, conseguiu demonstrar a famosa relação para poliedros convexos, que relaciona o número de suas faces, arestas e vértices. A relação ela é bem clara. Vértice mais face é igual a aresta mais 2 para todo e qualquer poliedro, né? Não, aqui, ó, todo e qualquer poliedro que convexo, certo? Só que esse aqui não é convexo. Vocês podem observar que tem uma espécie de uma lacuna, um furo ali dentro, não é isso? O tipo de um coxo, né? Ok? Bom, no entanto, na busca dessa demonstração,
Essa relação foi sendo testada em poliedros convexos e não convexos. Não convexo é o caso dessa, tá? Que é o que nós chamamos de côncavo, muitas vezes com figuras côncavas, né? Bom, e não convexo. Observou-se alguns poliedros não convexos não satisfaziam a relação e outros não. Então tinha uns que conseguiam, usava certo aquela relação, essa é a relação que está sendo citada, e outros não. Um exemplo do poliedro não convexo é dado na figura. Todas as faces que não podem ser vistas diretamente são retangulares. Já está afirmando que aqui nós temos um retângulo aqui à esquerda, outra à direita e outra base ali retangular. Tudo bem? Então já foi bem claro. Qual é a relação, não é isso? Entre os vértices, as faces, arestas desse poliedro. Nós vamos descobrir agora qual seria essa real relação. Bom, pessoal, nós temos que saber o que são vértices, entendeu? E o que são arestas, certo? E faces. No momento aqui, eu vou primeiro sair buscando aqui estas arestas. As arestas. Aqui, ó, só nessa parte de cima aqui, ó, tem aqui, olha, 1, 2, 3, 4. Da mesma forma que eu tenho essas 4 em cima, eu tenho aqui, olha, 1, 2, lá no fundo eu tenho aqui 3, 4, que fica escondido. Então já foi o que, olha, 4 mais 4 ali, já foi um total de 8, não é isso? Vamos colocando aqui, ó, 4 mais 4. Somando, descendo aqui, eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3, e lá do outro lado também tem uma lá escondida, que também vai gerar então mais 4, nesse caso, arestas, somando então mais 4. Bom, vamos pensar nessa figura aqui agora. Aqui também eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3, 4. Então foi mais 4 exatamente aqui, então na parte de cima. Logo embaixo que eu tenho 1, 2, e tem mais 2 escondidas lá embaixo também, que vai gerar mais 4 aqui. Descendo, já que são retangulares, tem mais 1, 2, 3, 4 escondido ali também. Olha o que está acontecendo aqui, certo? Então, nós podemos aqui, nesse caso, então, entender que já buscamos todas as arestas, imaginando até aquelas retangulares que estão o quê? Escondidas. Então, nós temos aqui 6 vezes que, olha, não é isso? 6 vezes 4, 24. Tudo bem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. Então, aresta, nós já descobrimos que a aresta aqui vai dar um total de 24. Certo? Bom, vamos pensar comigo aqui agora. Os vértices. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Certo? Lá embaixo eu tenho mais o quê? 1, 2, 3. E tem um escondido ali assim, ó, que também vai para mais 4. Certo? Bom, então aqui ficou o que? Olha, 4 em cima, mais 4 embaixo, um total de 8, não é isso? Vamos observar aqui agora em cima, olha, mais uma vez, 1, 2, 3, 4, e lá embaixo tem mais 1, 2, 3, 4. Então nós temos aqui, então, no caso, o quê? 8 e 8 eu tenho um total de, nesse caso, vértices, eu tenho um total de 16. Ok, tá aí? 16. Agora vamos para as faces, né, pessoal? Essas faces também é muito interessante você entender que lá embaixo, fora da nossa visão, na base lá tem uma face, uma, certo? Tem uma na lateral, escondida ali também, certo? Tem essa aqui da frente, 2, 3 e outra lá no fundo escondida também, né? Então nós temos só para fazer a lateral dela, 4 faces, com a base 5. 5. Ainda tem mais essa aqui de cima, ó, que vai para quanto? 6. Então nós temos aqui o que? Faces, eu já tenho essas 6. E vamos pensar nessa figura que está ali dentro agora. Na lateral aqui eu tenho 1, 2, aqui escondida tem 3, mais uma aqui 4. Com a base, mais 5. Certo? Vai dar então aqui um total de quanto? De 11. Certinho? Tá. Então nesse caso, pessoal, o que vai acontecer? Eu preciso vir aqui, olha. Aqui nós temos então um total de 11. Trabalhando então com essas informações agora, nós temos então que somando vértices, veja bem, olha, mais face, se eu fizer a soma de vértices mais face, vai ficar 16 mais 11. Eu vou ter um total de quanto aqui? 27. 27, aresta tem quanto? 24. Para 27 falta quanto? 3. Então essa medida aqui teria que ser então, no caso, igual a quanto? 3, porque se aqui deu 27, aqui no segundo membro, para gerar 27,
Você já tem 24. Está faltando quanto? 3. Vamos observar então qual é a relação que temos aqui que satisfaz. Olha, falaram que vs mais face é igual a aresta. Mentira, se você somar aqui não vai dar igual a 24. Falaram que vs mais face é igual a aresta menos 1. Se você somar e pegar aresta menos 1 vai dar 23. Também não dá. Letra C. Vértice mais face, 27. É igual aresta mais 1. Se você somar mais 1 vai para 24. Não dá 27. Não deu. O outro, vértice mais face, está aqui, 27 é igual aresta mais 2. Se você somar 2 vai para 26. Também não deu. Letra E. Vértice mais face, 27. Agora, se você pegar aresta mais 3, vai dar exatamente o 27. Então, é a letra E. Onde você sabe que vai ter que somar, então, em vez de 2, 3, porque senão não satisfaz a esse poliedro. Então, é uma questão de observação, conhecer essa figura geométrica aí. Nós vimos que é um sólido muito fácil de trabalhar, né, pessoal? Pessoal, é isso aí que vocês estão observando. Então, nós vimos aí algumas questões muito interessantes, tá? Que aquelas dúvidas que vocês, porventura, ainda tiverem em relação a essa lista, não estou falando que já acabou a lista, não. Ela acabou hoje, mas qualquer dúvida vocês vão trazer para mim no próximo encontro. Eu quero que vocês circulem. Olha, professor, discuta essa questão aqui de novo. Eu não entendi isso, aquilo, outro. Porque muitas vezes, esse tempo nosso, na última live que eu tive mesmo, ele é limitado. Chega um momento que eles vão lá e cortam, né? Então tem um tempo limitado para a gente aqui. E aí eu não quero que aconteça isso com vocês. Está falando e a coisa sai do ar, tá bom? Deixa eu ver aqui agora, tem alguma informação. Parece que está tendo aí. Ah, o Lucas está presente? Ô, Lucas, que bom, Lucas Ferreira. Nossa, Lorena também? Não, né? Ah, só o Lucas. Dá um abraço na Lorena. O Lucas, pessoal, é que eu comentei com vocês, é um aluno meu que está fazendo medicina. É um aluno que tem uma história muito bacana comigo, eu tenho ele comigo como filho, entende? Ele chegou, ele estudou numa escola muito fraca no Pará. O pai dele é até dono de hospital lá, médico também. O Lucas já é quase médico, né, Lucas? Logo nós estamos aí na sua formatura de medicina. E chegou aqui, né, na nossa cidade com muita dificuldade de matemática. E saiu daqui um monstro na matemática. Demorou, mas nós fizemos um bom trabalho com ele, conseguiu o que ele queria e bem merecido, que você ralou muito, Lucas. Parabéns você, viu? Você mereceu. Na época ele passou em 2 vestibulares de medicina de uma vez só. Quando ele ficou pronto mesmo, né? Então é um cara que eu tenho uma admiração muito grande por ele, um respeito, um cuidado muito especial com ele e com a família dele, viu? Pessoal, foi muito bom estar com vocês. Um abraço aí no seu pai, na sua mãe. Muito bom estar, né, tendo você na minha live, viu, Lucas? Obrigado mesmo. Pessoal, até a semana que vem, às 18 horas. Não esqueçam de acessar o Telegram e buscar a lista que nós vamos postar daqui a pouquinho para a gente discutir na semana que vem. Foi um prazer estar com vocês e até mais.